Minha esposa disse, você é fraco demais para assumir riscos, é por isso que você sempre vai ficar para trás. Na frente da família dela, depois de eu ter recusado uma proposta de emprego por meses por causa dela, então eu me levantei, fui embora e fiz uma mudança que ela não viu chegar. Antes de seguir com a história, não esquece de deixar o like e se inscrever. A meta é 2.000 inscritos, e cada apoio conta. Agora, bora pra história. Olá, Reddit. Então, minha esposa tentou me humilhar durante um jantar em família. E, no momento em que a conta chegou à mesa, meu plano de saída já estava em andamento. Eu, homem, 35 anos, sou casado com Daniele, mulher, 30 anos, há 6 anos. Nos conhecemos por meio de amigos em comum, em alguma festa esquecível, onde ela era a pessoa mais confiante do ambiente. E isso tinha me impressionado. Daniele era contadora sênior em uma grande empresa financeira. Daquelas pessoas que sempre têm uma opinião e nunca duvidam de si mesmas. Eu trabalhava com vendas farmacêuticas na minha empresa, batendo minhas metas, fazendo meu trabalho, ficando na minha. No começo, a determinação dela parecia força. Ela sabia escolher o restaurante, os móveis, como lidar com tudo, enquanto eu focava no trabalho. Levei anos para perceber que ela não estava sendo prestativa. Ela estava sendo controladora. E quando finalmente entendi isso, ela já tinha passado metade de uma década convencendo todo mundo ao nosso redor, inclusive eu, de que eu precisava dela para funcionar, de que eu era o fraco. De que, sem a estrutura e a gestão dela, eu desmoronaria. Eu mesmo comecei a acreditar nisso, até aquele jantar, quando ela disse em voz alta aquilo que sempre pensou, na frente de 20 testemunhas. O Blackwood Grill estava lotado naquela sexta-feira à noite. Churrascaria superfaturada, tijolos aparentes, aquelas lâmpadas Edison idiotas por todo lado. $38 por um bife, e eles agem como se estivessem fazendo caridade. Tínhamos reservado toda a parte de trás do restaurante, porque o pai da Daniele gostava de ter espaço para a voz dele ecoar. Eu já devia ter percebido que algo estava errado no momento em que entramos. Daniele tinha estado fria a semana inteira. Respostas curtas, reviradas de olho quando eu perguntava sobre o dia dela. Aqueles suspiros pesados sempre que eu entrava num cômodo, como se a minha presença fosse fisicamente cansativa. Achei que fosse estresse do trabalho. Temporada de auditoria, horas longas, miséria corporativa, qualquer coisa. Errado. Ela estava carregando a arma a semana inteira, esperando o momento perfeito para puxar o gatilho diante do maior número possível de testemunhas. Eu estava no meio do meu bife quando a irmã da Daniele, Lauren, começou a falar sobre a recente promoção dela para gerente regional. A mesa inteira a parabenizou. Eu ergui meu copo. Parabéns, Lauren. Merecido. Ela assentiu. Obrigada. Tenho ralado há anos. Foi então que Troy chegou. Atrasado. Como sempre. O irmão da Daniele tinha uma energia que fazia todo mundo relaxar instantaneamente. Cara grande. Corpo de ex-linebacker universitário. Apareceu usando uma camisa havaiana por baixo de um blazer, porque, claro que sim. Foi direto até o pai dela e deu aquele aperto de mão com o abraço ensaiado. Feliz aniversário, velho. Foi mal o atraso. O trânsito estava insano. Ele puxou a cadeira vazia ao meu lado. Austin, meu irmão. Como vai a escravidão farmacêutica? Não consegui segurar o sorriso. Mesma luta, dia diferente. Vivendo o sonho, ele disse, pegando o cardápio. O maxilar da Daniele se contraiu. Troy, você não conseguiu chegar no horário no aniversário do pai? É exatamente disso que eu estou falando. Eu estou aqui agora, não estou? Ele chamou o garçom. Vou querer o que tiver de mais caro. O pai está pagando, né? O pai dela riu. Bom te ver, filho. Você também, pai. Troy olhou a mesa. Então, o que eu perdi? Alguém ficou noivo, divorciou ou foi preso? Estávamos falando de conquistas profissionais, disse a mãe dela, de forma pontual. Ah, perfeito. Meu assunto favorito. Troy se recostou. Eu começo. Consegui não ser demitido por mais um ano. Pequenas vitórias. Daniele parecia querer jogar algo nele. É por isso que ninguém te leva a sério, Troy. Você trata tudo como piada. Porque a maioria das coisas é engraçada se você apertar os olhos o suficiente. Ele se virou para mim. O Austin entende. Né, parceiro? Antes que eu pudesse responder, Lauren entrou de novo. Ela ainda não tinha terminado de se exibir. Troy, quando você vai levar sua carreira a sério? Você tem 32 anos e ainda trabalha naquela empresinha de vendas médicas lá no Oeste. Ei, eu gosto de empresa pequena. Menos drama, gente melhor, ele sorriu. E eu não preciso usar calça de verdade na maioria dos dias. Isso vale pelo menos 20 mil a menos no salário. Viu? Daniele apontou para ele como se estivesse num tribunal. É exatamente essa mentalidade que eu estava comentando com a mamãe. Nenhuma ambição, nenhuma vontade. Só vai levando a vida na brincadeira enquanto todo mundo ao redor realmente conquista alguma coisa. A mesa ficou em silêncio. Um silêncio desconfortável. Troy apenas deu de ombros. Eu sou bom no que faço.
Paga razoavelmente. Gosto do meu chefe. A vida é curta. Pra que ser miserável correndo atrás de títulos que ninguém vai ligar quando você estiver morto? Isso é mentalidade de perdedor, disse Daniele, agora com a voz afiada. Você podia ter feito algo significativo com a sua vida. Em vez disso, se contentou com a mediocridade e se convenceu de que isso é nobre. Daniele, alertou o pai dela, mas ela continuou. Você tem 32 anos e não tem nada para mostrar. Nenhuma carreira de verdade, nenhuma família. Mora em algum apartamento em Fênix como um universitário. Quando você vai crescer? O sorriso do Troy não desapareceu, mas eu vi algo mudar nos olhos dele. Eu vim pelo aniversário do pai, não para isso. Talvez alguém precise dizer, rebateu Daniele. Talvez se as pessoas parassem de te mimar e tratar seu fracasso como algo charmoso, você realmente fizesse alguma coisa da vida. A mãe dela tocou o braço da Daniele. Querida, vamos parar. Não, ela está certa, disse Troy. Voz leve. Eu sou uma grande decepção. Sempre fui. Mas pelo menos sou uma decepção que apareceu de camisa havaiana numa churrascaria. Tem que sustentar o personagem. Algumas pessoas riram nervosamente. Daniele ficou furiosa por ele não cair na provocação. Então Lauren se virou para mim com aquele olhar. A expressão de quem vai causar confusão porque está entediada. E você, Austin? Ainda está naquela mesma coisa de vendas farmacêuticas? Sim. Estou na empresa há 5 anos. Boa empresa. Bons benefícios. Eu estava indo bem. Batendo metas de forma consistente. Construí relacionamentos fortes com vários grandes grupos médicos. Ganhava um bom dinheiro. Carro da empresa. Boa comissão. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa disso, Daniele se intrometeu. Ah, o Austin está perfeitamente confortável onde está. A voz dela tinha aquele tom de preocupação. Não é, querido? Alguma coisa no tom dela fez meu maxilar travar. Mantive a voz neutra. O trabalho paga nossas contas. Os benefícios são bons. Mas você não recebeu uma proposta maior no ano passado? Lauren insistiu. Eu juro que lembro de você mencionar Denver na Páscoa. Daniele sorriu. Ele recusou. Conversamos bastante e decidimos juntos que não era o melhor para nós. Né, amor? A mão dela encontrou a minha sobre a mesa. Apertou. Para quem estivesse olhando, parecia apoio. Exigia mudar para o outro lado do país, eu disse baixo. Você disse que não podia sair do seu cargo. Disse que tinha construído sua carreira aqui e que não ia começar do zero. Bom, claro que eu disse isso. Ela continuou sorrindo. Mas, honestamente, acho que nós dois sabemos que esse não foi o verdadeiro problema. Você não estava pronto para esse desafio. Pressão demais. Responsabilidade demais. E tudo bem. Algumas pessoas são feitas para esse tipo de ambiente, e outras não. A mesa ficou em silêncio. Isso não é justo, eu disse. Não estou sendo injusta, querido. Estou sendo realista. Ela se virou para falar com a mesa inteira. O Austin precisa de estrutura. Ele precisa de apoio. E não há nada de errado com isso. Nem todo mundo consegue lidar sozinho com situações de alta pressão. Algumas pessoas simplesmente funcionam melhor quando tem alguém administrando as coisas por elas. É por isso que nós funcionamos tão bem juntos. A mãe dela chegou a concordar com a cabeça. Eu lido muito bem com pressão, eu disse. Claro que lida, amor. Com apoio. O polegar dela fazia círculos na minha mão. Mas se você tivesse aceitado aquele trabalho, estaria completamente sozinho em uma cidade nova, sem sistema de apoio. Sem ninguém para ajudar a lidar com os desafios. Sem rede de segurança. E acho que nós dois sabemos como isso teria terminado. O pai dela pigarreou. Talvez devêssemos pedir a sobremesa. Ela continuou como se ele não tivesse falado. A verdade é que o Austin precisa mais de estabilidade do que de crescimento. Ele precisa de alguém em quem se apoiar. E, sinceramente, se ele algum dia tentasse seguir completamente sozinho. Ela fez uma pausa, olhou em volta da mesa com aquela expressão triste e condescendente. Ele teria dificuldades. Muitas. E isso não é maldade. Isso é honestidade sobre quem meu marido realmente é como pessoa. Eu sentia todos os olhos sobre mim. O casal na mesa do canto tinha parado de comer. A família atrás de nós ficou em silêncio. Até o garçom desacelerou e desviou o caminho. Você está dizendo que eu não funciono sem você, eu disse. Estou dizendo que você funciona melhor com apoio. Há uma diferença. A voz dela continuava suave. Se você saísse por aquela porta agora, arrumasse suas coisas e tentasse viver completamente sozinho, estaria de volta em 2 semanas. Talvez menos. Porque essa é a sua essência. Ela disse isso sorrindo. Apertando minha mão de forma solidária. Fazendo parecer que estava me protegendo das minhas próprias limitações. Todo mundo naquela mesa me olhava com pena. Isso era pior do que se ela tivesse gritado. Algo na minha cabeça simplesmente fez clique. Acabou. Isso não era estresse falando.
Era o que ela realmente acreditava sobre mim. O que provavelmente vinha dizendo pelas minhas costas há anos. Ela achava que eu era fraco, dependente, incapaz. E queria que todo mundo soubesse disso. Eu me levantei. A cadeira raspou no chão, alto o suficiente para várias mesas virarem o rosto. Aonde você vai, querido? Perguntou Daniele, preocupada. Gentil. Eu tirei a carteira, contei 4 notas de 20 e deixei sobre a mesa. Olhei para o pai dela. Feliz aniversário, senhor. Obrigado pelo entretenimento. Depois me virei para Daniele. Voz fria. 2 semanas? Você disse que em 2 semanas, no máximo, eu estaria rastejando de volta. Vamos deixar isso mais interessante. Te dou 2 anos, e mesmo assim você não vai ouvir falar de mim. Aproveita para gerenciar sua própria vida pela primeira vez. Eu fui embora. Caminhei direto pelo restaurante, sem olhar para trás. Passei por todas as mesas que tinham ouvido tudo. Passei pelo bar, em direção à saída. Viu só? Ouvi a voz da Daniele atrás de mim. É disso que eu falo. Quando as coisas ficam difíceis, ele simplesmente se fecha e vai embora. Amanhã de manhã ele já vai estar de volta. Pode apostar. Eu não me virei. Apenas empurrei a porta e saí para o estacionamento, onde o ar da noite me atingiu como água fria. Minhas mãos estavam firmes quando cheguei na minha Silverado. Não tremiam. Apenas firmes. Porque, pela primeira vez, eu entendi exatamente o que precisava fazer. Ela tinha acabado de dizer para 20 pessoas que eu não sobreviveria sem ela. Que eu voltaria rastejando em poucas semanas. Resposta errada. Hora de provar o quanto você está errada. Eu fiquei sentado na minha caminhonete sob as luzes do estacionamento, pensando com clareza pela primeira vez em meses. Meu celular começou a vibrar. Mensagem da Lauren. Aonde você foi? A Daniele está preocupada com você. Eu virei o telefone com a tela para baixo e dirigi até a lanchonete 24 horas na Rota 9. Pedi café preto. Passei 2 horas reunindo comprovantes. Capturas de tela de cada mensagem fria. Extratos da conta conjunta mostrando que eu pagava 53% das despesas apesar de ganhar menos. Fiz backup de tudo em 3 lugares. Então eu encontrei aquele e-mail de 9 meses atrás. O gerente de contratação da Covena Medical. A proposta de emprego em Denver que eu tinha recusado porque a Daniele disse que não se mudaria. Diretor regional de vendas. Aumento salarial de 48%. Eu cliquei em responder às 11h52 da noite. Senhor Brennan, entendo que já se passou um tempo considerável desde a última vez que conversamos sobre a oportunidade. Se essa vaga ou algo semelhante ainda estiver disponível, gostaria de expressar meu interesse. Minha situação mudou e agora posso me mudar sem restrições. Por favor, me avise se podemos conversar sobre isso com mais detalhes. Atenciosamente, Austin. Eu apertei enviar. Depois, dirigi até um motel barato na Highway 40. $68 por noite, mas eu não ia dormir no carro e dar a Daniele essa satisfação. O atendente do turno da noite era antigo demais e nem levantou os olhos das palavras cruzadas quando eu paguei em dinheiro por 3 noites adiantadas. O quarto cheirava a décadas de produto de limpeza industrial brigando contra a fumaça de cigarro. Mas era meu. Opinião de mais ninguém. Ninguém marcando pontos. Ninguém explicando para 20 pessoas por que eu precisava de supervisão para funcionar. Eu abri nosso contrato de aluguel. Os 2 nomes estavam nele, mas só a Daniele tinha assinado a renovação no ano anterior. Eu estava viajando a trabalho. Ela tinha dito que tinha colocado minha assinatura digitalmente. Ela não colocou. Fiz uma anotação para perguntar ao meu advogado sobre isso. Fiz uma lista detalhada de inventário de tudo o que era meu. O que era meu antes do casamento? O que eu tinha comprado durante? Presentes de família. Deixei isso à prova de contestação. Então desliguei o celular e tentei dormir. Passei a maior parte da noite encarando as placas manchadas do teto. Sem sentir nada além de uma clareza fria. Amanhã chegou às 6h15. Liguei o celular. 31 mensagens. 19 ligações perdidas. Ignorei todas, exceto um e-mail. Brennan tinha respondido às 6h04. A vaga de diretor regional tinha sido preenchida, mas ele tinha outra coisa. Diretor de território do Sudoeste. 8 representantes em 4 estados. Salário base 48% maior. Benefícios completos. Ajuda de mudança. O território estava indo mal e ele precisava de alguém que estabilizasse rápido. Ele listou os números. Eram absurdamente bons. Ligue antes do meio-dia. Eu liguei para ele às 6h31. Conversamos por 43 minutos. Quando você pode começar? Ele perguntou. 2 semanas. Preciso avisar direito e resolver a logística. Bem-vindo ao time, Austin. Eu desliguei e fiquei sentado ali por 1 minuto. Uma ligação e tudo mudou. Então a Daniele ligou. Eu deixei tocar 3 vezes antes de atender. Aonde você está? A voz dela soou irritada.
Não preocupada. Só irritada porque eu não estava onde eu devia estar. Um hotel barato na beira da estrada. Quarto 23. Vem aqui se você quiser sua chave. Isso é ridículo. Você precisa voltar para casa agora para a gente discutir ontem à noite como adultos. Nada a discutir. Eu estava tentando te ajudar a enxergar a realidade sobre suas limitações. Você está exagerando por causa de um feedback honesto. Eu cheguei a rir. Você disse para 20 pessoas que eu não consigo funcionar sem você. Que eu ia fracassar se tentasse viver por conta própria. Que eu voltaria rastejando em 2 semanas. Eu estava sendo realista sobre as suas necessidades. Eu acabei de aceitar uma posição de diretor de território do Sudoeste em Denver. Aumento salarial de 48%. Eu começo em 2 semanas. Acabou. Silêncio longo. Aí ela disse, você está mentindo para me manipular e me fazer sentir culpa. Acredite no que te fizer se sentir melhor. Eu vou pagar a minha metade do aluguel deste mês. Depois disso, se vira. Aproveita e administra sua própria vida. Você não pode simplesmente abandonar nosso contrato de aluguel. Eu vou te denunciar por abandono. Vou tornar isso o mais difícil possível legalmente. Interessante. Porque eu notei que você assinou a renovação no ano passado enquanto eu estava viajando, mas a minha assinatura não está lá. Você disse que tinha colocado digitalmente. Não colocou. Vai ser uma conversa interessante com o seu advogado. Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Você não teria coragem. Me observa. Eu tenho uma reunião com meu advogado marcada para segunda-feira de manhã. 8 da manhã em ponto. Toda a minha documentação está pronta. Tenha um ótimo fim de semana, Daniele. Eu desliguei. Bloqueei o número dela. Não senti nada. Meu celular vibrou 30 segundos depois. Mensagem de um número desconhecido. Austin, aqui é o Troy. A gente pode conversar? Não sobre ela. Sobre outra coisa. Me liga quando puder. Interessante. Eu liguei de volta. Cara, aquele jantar foi brutal. A voz do Troy estava casual, mais direta. Olha, eu sei que a Danielle é minha irmã e tal, mas eu estava sentado ali pensando, mano, se alguém falasse comigo daquele jeito em público, eu também sumiria. Ela passou de uns 15 limites. Agradeço por isso. Então, é o seguinte. Eu trabalho com vendas médicas aqui em Phoenix. Empresa pequena, mas a gente tem conexões boas. Se você está falando sério sobre Denver, eu conheço gente no Oeste. Sistemas hospitalares. Distribuidores de equipamentos. Esse mundo todo. Deixa eu fazer umas apresentações. Pode te ajudar a se firmar mais rápido. Ele me deu 3 nomes. Pessoas de distribuição de equipamentos médicos e sistemas hospitalares. Aí completou. Ah, e antes que você pergunte, sim, a Danielle passou a maior parte da minha vida dizendo para todo mundo que eu sou um fracasso porque eu não fui para o corporativo. Inclusive, coincidência engraçada. A minha empresa está conversando para ser comprada pela Covena Medical. Se isso fechar, talvez eu acabe me mudando para o território de Denver nos próximos meses. Então você se mudando para Denver e arrebentando? Isso vai corroer ela por dentro, o que, honestamente, me dá ainda mais vontade de te ajudar. Valeu, cara. Sério. De nada. E outra, eu estou em Phoenix, bem perto de onde você está indo. Se você passar por aqui nessa direção, me chama. A gente come alguma coisa ou sei lá. E, na moral, esquece o que ela disse sobre você precisar de alguém te gerenciando. Qualquer um que aguentou aquele jantar sem virar a mesa tem mais autocontrole do que eu teria. Eu agradeci de novo e desliguei. Os dias seguintes passaram rápido. No sábado de manhã, eu saquei a minha metade das economias da conta conjunta. $7.400. Abri uma nova conta num cooperativa de crédito do outro lado da cidade. Aluguei uma caixa postal. Fiz formulários de mudança de endereço. No domingo de manhã, eu voltei para casa enquanto a Danielle estava no brunch com a mãe e empacotei tudo que era meu em 4 viagens. Levei o que era meu. Deixei todo o resto. Deixei minha chave no balcão. Deixei um cheque da metade do aluguel de setembro. Deixei um bilhete. Pagamento final do aluguel. Qualquer correspondência futura vai para minha caixa postal. Boa sorte. Saí às 13h47. Não olhei para trás. Na segunda-feira de manhã, 8 da manhã em ponto, eu me encontrei com meu advogado, um cara local que tinha cuidado do inventário do meu tio anos atrás. Dei os fatos. Mostrei minha documentação. Ele olhou para a assinatura falsificada no contrato e até assobiou. Isso é fraude. Claro como água. E isso significa que essa renovação não é legalmente vinculante para você. Se ela tentar alegar abandono ou te obrigar a continuar pagando, isso derruba tudo imediatamente. Você nem está no contrato atual. Ele fez algumas anotações. Mas ela vai brigar feio, pelo que você está descrevendo. Eu esperaria que ela arrastasse isso. Que fizesse alegações de abandono. Tentasse pensão. Contestasse divisão de bens.
Pode levar de 4 a 6 meses se ela contratar um advogado bom. Talvez mais. Quanto? Meu retentor é $2.500 adiantado. Se ela for pra cima forte, mais 3.000 a 4.000 nos próximos meses. Talvez mais se virar guerra total. Era 1/3 das minhas economias. Mas continuar casado custaria mais. Faz. Dá entrada imediatamente. Onde ela deve ser notificada? No escritório dela. Durante o expediente? Quinta-feira à tarde, por volta das 14h30? Com o máximo de testemunhas. Ele arqueou uma sobrancelha. Isso é legal, mas é agressivo. Ela me humilhou na frente de 20 pessoas numa churrascaria. Justiça é justiça. Ele assentiu devagar. Entendido. Vou organizar a notificação para quinta-feira à tarde. Na segunda-feira à tarde, eu pedi demissão no trabalho. 2 semanas, exatamente como eu tinha prometido ao Brennan. Meu gerente pareceu realmente decepcionado. Você foi um dos representantes mais consistentes por 5 anos. Posso fazer uma contraproposta? Não, mas eu agradeço por você ter sido um bom gerente. Fez o trabalho valer a pena. A gente apertou as mãos. Fechado. Quinta-feira à tarde, 14h47. Meu telefone tocou. A voz da Daniela estava tremendo de raiva. Você mandou me notificarem no meu escritório. Na frente dos meus colegas e dos sócios seniores. Bem-vinda à humilhação pública. Dói, né? Isso é insano. A gente pode resolver isso como adultos. A gente tentou. Você passou 6 anos me dizendo que eu era fraco e incapaz. Na quinta-feira à noite você oficializou isso na frente de testemunhas. Não tem mais nada para resolver. Tá. Se é assim que você quer jogar, eu vou contestar tudo. Pensão. Abandono do contrato. Eu vou dizer para todo mundo que você é abusivo financeiramente. Meu advogado disse que eu tenho base para arrastar isso por pelo menos 6 meses e te sangrar até o fim. Isso vai te custar tudo. Estou ansioso, eu disse e desliguei. Ela não estava blefando. O advogado dela veio agressivo. Contestando o divórcio. Alegando abandono. Pedindo pensão. Durante semanas, o advogado dela tentou me sangrar com interrogatórios e petições. Meu advogado me mantinha atualizado. Cada ligação significava mais algumas centenas indo embora. Meu último dia na minha antiga empresa foi naquela segunda sexta-feira. Meu último pagamento caiu naquela tarde. 4.100 depois dos impostos. Somado ao que sobrou depois do retentor, eu estava com 8.900 no total. O suficiente para recomeçar se eu fosse inteligente. No sábado de manhã eu carreguei minha Silverado e comecei a dirigir para o oeste. 14 horas até Denver, com paradas. Fiz tudo de uma vez porque pagar hotel drenaria o dinheiro que eu precisava para depósito e calção. Cruzei os limites da cidade às 23h47. Encontrei um hotel de estadia prolongada barato perto da sede da Covena. $49 por noite se eu pagasse por semana. Café velho no saguão e manchas suspeitas no carpete, mas ia servir por enquanto. Na segunda-feira de manhã, 8 da manhã em ponto, eu cheguei na Covena Medical. Prédio moderno de vidro. 7 andares. Brennan desceu pessoalmente. Bem-vindo ao time, Austin. Pronto para consertar um desastre? A integração tomou a maior parte da manhã. Depois do almoço, Brennan me apresentou a minha equipe. 8 representantes de vendas em 4 estados. Mistura de idades e origens. Alguns pareciam céticos. Terceiro diretor em 18 meses provavelmente não inspirava muita confiança. Os 2 primeiros meses foram um caos. O território estava pior do que o Brennan tinha indicado. Relacionamentos com clientes danificados. 2 contas grandes ameaçando sair. Um representante pediu demissão na segunda semana. Isso me deixou com um vendedor a menos, cobrindo as contas dele, trabalhando 70 horas por semana e morando num motel de $49 por noite. Enquanto isso, o advogado da Daniele continuava pressionando. As atualizações do meu advogado significavam mais algumas centenas desaparecendo toda semana. No segundo mês, eu já tinha queimado $3.100 em honorários legais. Economias reduzidas a $3.400. Almoçando barras de proteína. Pulando jantares. Então um negócio em que eu estava apostando deu errado. Sistema Hospitalar de Albuquerque. 5 semanas construindo aquele relacionamento. Eles fecharam com um concorrente que reduziu o preço em 11%. A comissão perdida teria sido em torno de $4.200. O Brennan me chamou para conversar. Semana difícil? Sim. Você está fazendo o básico do jeito certo. O território está se estabilizando. O moral da equipe está melhorando. Essas coisas levam tempo. Continua ralando. Na terceira semana, me mudei para um apartamento em Lakewood. $750 por mês mais contas. Comprei imóveis usados num depósito. Foi aí que a transferência do Troy finalmente saiu. A Covena tinha concluído a aquisição da empresa dele, e ele foi designado para o meu território. Ele mandou mensagem naquele domingo. Academia amanhã?
6 da manhã? Começamos a treinar juntos. Segunda, quarta e sexta de manhã. Exercícios compostos pesados. Pouca conversa. Depois de algumas semanas, adicionamos os sábados. Depois de um mês, passamos a comer algo depois dos treinos. Troy era direto. Nenhuma pergunta sobre meu divórcio. Só aparecia e me empurrava a levantar mais peso do que eu achava que conseguia. Num sábado, depois dos deadlifts, ele perguntou sobre o trabalho. Contei sobre a conta de Fênix que eu mal tinha conseguido salvar de ser encerrada. A maioria das pessoas teria deixado morrer, ele disse. Não é como eu opero? É, estou descobrindo isso. Ele pegou a garrafa de água. Sabe o que é engraçado? A Danielle passou anos dizendo para a família que eu era o fracasso que nunca chegaria a lugar nenhum. Agora eu trabalho sob o cara que ela dizia que não conseguia funcionar sem ela, e você está indo melhor do que ela jamais foi. A vida é engraçada sim. Ela realmente foi pesada com você naquele jantar. Aquilo nem foi o pior. Ela disse para minha mãe no dia de Ação de Graças, 2 anos atrás, que eu era basicamente uma decepção profissional. Disse que eu tinha atingido o auge na faculdade e estava só levando a vida, sem ambição real. Tudo porque eu não queria trabalhar 80 horas por semana por um título corporativo. Ele deu de ombros. Mas enfim, o problema é dela. Eu gosto da minha vida. Sem estresse. Gente boa. Hora de realmente aproveitar existir. Isso vale mais do que a aprovação dela. Então um dos contatos do Troy finalmente rendeu uma apresentação. Um cara que cuidava da compra de equipamentos de um grupo médico de médio porte em Tucson. Troy tinha feito um favor para ele anos atrás. Passei 3 semanas trabalhando esse relacionamento. Várias ligações. 2 visitas técnicas, do meu próprio bolso. Propostas detalhadas que revisei 4 vezes com base no feedback. Por fim, fechei. Contrato de 18 meses. Nada gigantesco. $85 mil no total. Comissão de 2.800. O suficiente para respirar pela primeira vez em meses. Eu e o Troy fomos a uma churrascaria naquela noite para comemorar. No meio da refeição, ele levantou o copo d'água. Aprovar as pessoas erradas. Eu brindei a isso. Sabe o que me mata? Ele se recostou. A Danielle provavelmente está enlouquecendo agora. O marido supostamente incapaz dela se mudou para o outro lado do país, conseguiu um emprego melhor e está se reconstruindo. Enquanto isso, o irmão fracassado dela trabalha para você e está indo muito bem. Isso deve doer. O 3º mês trouxe boas notícias. Meu advogado ligou. O advogado da Danielle está recomendando acordo. Eles não estão conseguindo sustentar o pedido de pensão. Sua documentação é a prova de falhas. A assinatura falsificada no contrato torna a alegação de abandono fraca. Separação limpa. Sem pensão para nenhum dos lados, se você abrir mão da acusação de fraude. Aceita. 4º mês. O decreto chegou. Separação limpa. Custos legais totais, $6.800. A maior parte das minhas economias iniciais foi embora, mas eu estava livre. Do 5º ao 8º mês foi trabalho constante. Território melhorando. Moral da equipe subindo. Então o 5º mês trouxe o verdadeiro avanço. Expansão de um grande grupo médico do Sudoeste. Troy tinha mencionado que um contato dele conhecia o diretor de compras. Eu vinha trabalhando essa conexão havia 6 semanas. Várias apresentações. Visitas técnicas. Finalmente, assinamos. Contrato de 3 anos no valor de $280 mil. Comissão de 9.400. O primeiro dinheiro de verdade desde que eu tinha saído. Brennan me parabenizou na reunião regional. O Austin pegou um desastre e virou com esforço consistente. Isso é liderança de verdade. O 6º mês trouxe um revés. Perdi uma conta em Fênix em que eu tinha investido 2 meses. O 7º foi puro trabalho duro. Pequenas vitórias. Pequenas perdas. Então o 8º mês entregou. O sistema hospitalar de Fênix voltou. Nova administração não estava satisfeita com o fornecedor. Entraram em contato direto. 3 semanas de trabalho, mas fechei. Contrato de $340 mil. Comissão de 11.500. O território estava performando. Os números subindo. Eu e o Troy estávamos comendo depois de um treino de sábado de manhã quando meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Anexo de vídeo. A mensagem dizia apenas, achei que você gostaria de ver isso. Eu abri. Vídeo de celular do Blackwood Grill. Alguém tinha gravado do outro lado da mesa. 3 minutos e 42 segundos da Danielle explicando sistematicamente para 20 pessoas por que eu era fundamentalmente fraco e incapaz. Cada palavra pingando aquela condescendência preocupada e suave. Dava até para ouvir a risada desconfortável de alguém ao fundo. Foi brutal assistir de fora, pela primeira vez. O que é isso? Perguntou o Troy. Vídeo da noite em que minha ex me humilhou. A Lauren acabou de mandar. Por que ela mandaria isso? Rolei a conversa para cima para ver se tinha perdido outras mensagens. Nada.
Só aquele texto com o vídeo. Então percebi que outra mensagem tinha chegado enquanto eu assistia. Só quis garantir que você se lembrasse do que realmente aconteceu naquela noite. Caso estivesse começando a se sentir bem demais consigo mesmo. Você acha mesmo que mudar para Denver muda alguma coisa? Você ainda é a mesma pessoa que ficou ali sentado e aceitou tudo. Mostrei para o Troy. Isso é doentio, ele disse. O que você vai fazer? Nada. Ela quer uma reação. Não vai ter. Enviei o vídeo para o arquivo do meu celular, bloqueei o número da Lauren e apaguei as mensagens. Depois voltei a comer. Só isso? Perguntou o Troy. O que mais tem? Ela está tentando me fazer sentir mal por algo que me levou à melhor decisão da minha vida. Não vou dar esse poder a ela. Troy assentiu devagar. Justo. E, sinceramente, esse vídeo só prova que você fez a escolha certa. Quem trata alguém assim em público não merece um segundo do seu tempo. 2 dias depois, o pai dela ligou por causa do vídeo que a Lauren enviou. Também mencionou que a Danielle estava surtando com o fato de o Troy trabalhar comigo. Ela está furiosa porque o próprio irmão escolheu você em vez dela. Vive dizendo que o Troy traiu a família. Bem patético, na verdade. Ele não escolheu nada. A gente só trabalha junto e treina às vezes. Eu sei. Mas, na cabeça da Danielle, todo mundo ou está com ela ou contra ela. O Troy ser amigo seu é a traição definitiva. Especialmente depois de anos dizendo que ele era um fracasso que nunca faria nada de verdade. Ela realmente fez um estrago nele. Fez em vocês dois. Mas os dois estão melhor agora. O Troy sempre foi um bom garoto. Só segue o próprio ritmo. A Danielle nunca conseguiu lidar com isso. 10 meses depois de ir embora, eu finalmente me senti estável. Economia se recuperando, trabalho sólido, território performando. Então a Danielle se mudou para Denver. Eu descobri quando ela apareceu numa reunião com um cliente da Covena. Total coincidência. Ela estava lá representando o novo escritório da empresa dela em Denver, oferecendo serviços contábeis para o mesmo sistema hospitalar com o qual eu estava me reunindo para upgrades de equipamentos. O administrador do hospital apresentou todo mundo. Quando chegou na Danielle, o rosto dela empalideceu. Vocês dois se conhecem? Perguntou o administrador, percebendo a tensão na hora. Já fomos casados, eu disse. Divorciados há cerca de 6 meses. Ah. Ela pareceu desconfortável. Isso é estranho. Só se a gente tornar estranho, eu disse. Somos profissionais. A reunião continuou. Eu apresentei a proposta de equipamentos da Covena. A Danielle apresentou a proposta contábil da Hartwell Financial. As duas apresentações foram sólidas. Mas o administrador ficou visivelmente desconfortável o tempo todo. Quando a reunião terminou, a Danielle tentou me encurralar no estacionamento. Eu entrei na caminhonete e fui embora. Naquela noite, o Troy ligou. Quer comer alguma coisa? Quero. Inclusive preciso te contar uma coisa. Nos encontramos no lugar de sempre. Contei sobre ter esbarrado com a Danielle na reunião com o cliente. Ela se mudou para Denver. Troy pareceu genuinamente surpreso. Isso é estranho. Ela disse que era um recomeço. Para mim tanto faz. Só estou evitando ela. Ela não sabe que eu trabalho na Covena, sabe? Duvido. Vocês dois se falam? Não há 3 anos. Ela deixou bem claro que eu sou uma decepção para a família. Troy terminou de comer. Acho que ela está prestes a descobrir que o irmão mais novo fracassado dela é amigo do ex-marido. Isso vai ser interessante. Isso vai ser um problema para você? Nem um pouco. Ele sorriu. Na real, estou até ansioso por isso. Anos dela dizendo para todo mundo que eu sou um perdedor que nunca vai conquistar nada de verdade. Agora eu trabalho para o cara que ela dizia que não sobreviveria sem ela. A ironia é linda. 3 dias depois, o administrador do hospital daquela reunião constrangedora me chamou de lado após uma conversa de acompanhamento. Vou ser sincero com você. A empresa dela já era questionável pra gente. A gente tinha ouvido coisas preocupantes sobre problemas de conduta profissional no escritório anterior deles. Esbarrar naquela situação estranha com sua ex-esposa não ajuda o caso deles. Vamos fechar com outra empresa de contabilidade. Entendido. Agradeço a transparência. Então as coisas pioraram. Clientes começaram a ligar. A Danielle tinha começado a entrar em contato pessoalmente, não pela empresa dela, usando o e-mail e o telefone pessoais, dizendo que eu era instável, que tinha abandonado minha família, que tinha problemas de raiva, que eles deveriam ter cuidado ao trabalhar comigo. Um administrador hospitalar ligou diretamente. Austin, recebi uma mensagem estranha de alguém dizendo ser sua ex-esposa. Falou coisas preocupantes sobre seu caráter e sua confiabilidade. Queria ouvir o seu lado? Expliquei com clareza. A humilhação pública. O divórcio. O recomeço. Mostrei o decreto. Ofereci referências do Brennan e do meu gerente anterior. Era tudo o que eu precisava, ele disse. Parece amargura. Obrigado por ser direto. Estamos tranquilos.
Mas ela tinha contatado outros 4 clientes. Cada um exigiu controle de danos, documentação, reconstrução da confiança que ela tentou envenenar. O Brennan ficou sabendo depois da 5ª reclamação. Me chamou no escritório. Sua ex-esposa está entrando em contato com nossos clientes com acusações falsas. Isso é interferência ilícita e difamação. Quer que nosso jurídico entre nisso? Eu pensei. Uma briga judicial significava depoimentos, produção de provas, arrastar clientes para tribunal, manchetes, fofoca no setor. Eu ainda estava me provando ali. Não. Ainda não. Ela quer uma reação. Quer isso público e caótico. Vou lidar com cada cliente individualmente. Deixar meu trabalho falar por si. Se escalar, a gente revisita isso. Isso é maduro e provavelmente a decisão certa. Mas documente tudo. Cada contato, cada mensagem, cada reclamação. Monte um dossiê. Se isso continuar, a gente entra, você querendo ou não. Eu mantive registros detalhados. O jurídico da empresa enviou uma notificação extrajudicial para Daniele naquela mesma semana. Profissional. Firme. Avisando sobre ação legal se a interferência continuasse. As mensagens pararam imediatamente. Depois disso, o Brennan me recomendou para a Conferência de Liderança Médica do Sudoeste. Painel da indústria sobre estratégias de vendas. A Daniele já tinha se inscrito como participante antes da notificação chegar. Dia da conferência. Local enorme no centro. Centenas de profissionais do setor. O painel correu bem. Boas perguntas. Me senti confiante. Depois, 15 pessoas vieram trocar cartões. Naquela noite, durante o coquetel de networking, eu estava discutindo uma atualização de equipamentos para várias unidades com 3 administradores hospitalares quando a Daniele se aproximou. Ela parecia nervosa. Austin, ela interrompeu. Podemos conversar em particular? Estou no meio de algo. Por favor, só 5 minutos. Um dos administradores ficou visivelmente desconfortável. Me afastei. O que você quer? Quero entender por que tudo deu errado para mim enquanto tudo deu certo para você. Você me humilhou publicamente. Isso teve consequências. Eu perdi tudo. Minha posição está instável. Não consigo fechar contas. Mal estou conseguindo pagar o aluguel. Enquanto isso, você está falando em painéis e todo mundo te respeita. Eu passei um ano reconstruindo um território falido trabalhando 70 horas por semana. Você está passando dificuldade porque o seu comportamento te alcançou. Essas coisas não estão ligadas. Eu não consigo seguir em frente enquanto você está em todo lugar. Então vá embora. Ninguém está te obrigando a ficar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Achei que me mudar para cá me daria um recomeço. Em vez disso, todo mundo já sabe. Setor pequeno. As pessoas falam. Talvez tenham ouvido falar daquele jantar. Talvez tenham ouvido que você entrou em contato com meus clientes fazendo acusações falsas. De qualquer forma, não é problema meu. O Troy apareceu ao meu lado. Tinha vindo direto do trabalho, a meu convite. Olhou para mim, depois para Daniele. Levou uns 2 segundos para entender a situação. Pronto? Ele perguntou. A Daniele encarou ele. O rosto dela ficou branco. Troy? O que você está fazendo aqui? Trabalhando. Igual você. A voz dele estava neutra. Sem calor. Você trabalha com ele? Ela alternava o olhar entre nós. Desde quando? Desde que a empresa dele foi adquirida e eu fui transferido, há uns 8 meses. Chefe bom. Melhor que os últimos 3. A boca dela se abriu. Fechou. Você sabia do divórcio e não me contou? Você não me liga há 3 anos, Daniele. Não é minha obrigação te manter atualizada da minha vida. Mas vocês são amigos? A ficha caiu aos poucos. Você é realmente amigo do Austin? Sou. Problema. Depois de tudo que eu contei para a família sobre ele? Você quer dizer depois daquele jantar em que você humilhou ele na frente de 20 pessoas? A voz do Troy continuava firme. Eu estava lá, lembra? Ouvi cada palavra. Vi você destruir ele enquanto segurava a mão dele e sorria. Ficou bem claro quem era o problema naquele casamento. Você devia estar do meu lado. Você é meu irmão. E você passou a maior parte da minha vida dizendo para todo mundo que eu sou um fracasso. Que eu me contentei com a mediocridade. Que eu nunca conquistaria nada de verdade. Lembra do dia de ação de graças, 2 anos atrás? Você disse pra mãe que eu tinha atingido o auge na faculdade. Então me perdoa se eu não estou me sentindo muito leal agora. O rosto da Daniele desmoronou. Troy, Estamos indo. Troy olhou pra mim. A comida está esfriando. Eu preciso de ajuda, Daniele disse, com a voz quebrando. Austin, por favor. Eu preciso de um recomeço. Talvez você pudesse falar bem de mim para alguns clientes. Recomendar minha empresa. Eu olhei para ela por um longo momento. Vi o desespero. A manipulação. A expectativa de que eu cedesse porque ela estava mal.
Não. Depois de tudo que nós... Você me humilhou na frente de todo mundo que eu conhecia. Disse pra eles que eu era fraco e não conseguia funcionar sem você. Tentou envenenar meus relacionamentos profissionais com acusações falsas. E agora está me pedindo ajuda profissional? Balancei a cabeça. A resposta é não. Siga em frente com a sua vida. Encontre suas próprias oportunidades. Mas pare de esperar que eu resolva seus problemas. Você realmente vai só me ver sofrer? Sim. Ativamente. Com pipoca. O Troy tocou meu braço. Terminamos aqui. Eu assenti. Olhei para Daniele uma última vez. Adeus, Daniele. Dessa vez, de forma permanente. Nós fomos embora. Atrás de nós, ouvi a voz dela se quebrar. Continuei andando. Eu e o Troy fomos comer no mesmo restaurante de sempre. Não comentamos o que tinha acabado de acontecer. Só comemos. Falamos de trabalho. Fizemos planos de treino para amanhã. Normal. Era isso que a minha vida era agora. Normal. Estável. Sem drama. Melhor do que qualquer vingança poderia ter sido. Gostou do vídeo? Então fortalece o canal, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Comenta aqui embaixo o que você achou da história e de onde está vendo. E se quiser apoiar ainda mais, vire membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado por assistir.